Pai, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, por nos permitir estar aqui na Tua casa. Como eu gosto dessa expressão, nós estamos aqui na Assembleia dos Santos. Meu Deus, nós não seríamos nada disso se o Senhor não tivesse nos santificado. E agora nós podemos ser então santos, considerados santos por causa do Teu sangue, por causa do Teu sacrifício. E nós nos reunimos nesse lugar para tomarmos decisão e para liberarmos palavras sobre a nossa cidade, liberarmos palavras sobre a nossa nação, porque a Assembleia é um lugar de decisão e autoridade. Nós estamos aqui para ativar corações pelo poder da Sua palavra. Por isso, fala conosco nessa manhã, Deus. A minha palavra não tem poder, mas a Tua palavra, através da boca dos Seus profetas, Senhor, ativa vidas, transforma corações, muda realidades. É o que nós precisamos. Nós precisamos de uma realidade transformada nessa nação, na igreja do Senhor no Brasil e ao redor do mundo. E por isso nós estamos aqui, Senhor, nessa manhã. Eu sei que o Senhor vai falar com muitos corações aqui. O Senhor vai ativar o Teu fogo em corações que estavam muitas vezes esfriados por causa das distrações, por causa dos muito cuidados. Nós estamos felizes por estarmos no lugar onde o Senhor está e onde o Senhor fala, e por isso nós queremos Te adorar agora com total reverência, prestando atenção na Tua palavra. Não é a minha palavra, como eu disse, é a Tua palavra. Por isso nós conectamos os nossos corações, nossas mentes, nossos ouvidos, gratos por podermos estar num lugar onde o Senhor fala. Se você concorda com isso, diga amém. Bom, eu iniciei na semana passada uma série de 3 mensagens com o tema Adoração Extrema. Eu fui tentado a não pregar hoje a série, porque nós estamos nesse final de semana, né? Recebendo convidados aí do Canadá, convidados dos Estados Unidos, do México. Eu até fiquei tentado a sair um pouco da série, mas eu acordei de madrugada e meditando, orando. Eu entendo que realmente Deus quer continuar falando com a gente nessa mensagem. Então hoje eu estou indo para a segunda mensagem. Na semana passada, quem estava aqui, quem ouviu a gente pregar sobre Maria, amém, glória a Deus por isso. E Maria nos ensina muito sobre reconhecermos a presença de Jesus no ambiente. Nós vimos que Jesus estava num lugar onde muitas pessoas o conheciam. Betânia era um lugar de amigos de Jesus. Betânia era um lugar onde Jesus tinha pessoas que eram familiares. Aquela mesa de Simão, o leproso, era uma mesa onde estavam os discípulos e os amigos de Jesus, mas eles não conseguiram reconhecer quem Jesus era de fato. Mas de repente uma moça entra e rouba a cena. Ela também era amiga de Jesus, mas ela foi a única amiga que reconheceu quem era o Deus que estava diante dela. E ela quebra aquele frasco, daquele perfume caríssimo, que enche o ambiente, divide corações naquele momento. E nós lemos lá em Lucas 10 que não foi aquele exato momento em que ela escolheu reconhecer quem Jesus era e qual a importância da sua presença. Mas lá atrás ela já tinha escolhido uma boa parte, ela já tinha escolhido estar aos pés de Jesus e ouvir a sua voz, e a história dela então se mistura com a história de Jesus. Por isso que Jesus disse que aonde o evangelho fosse pregado, também seria pregado, entendo que eu vou dizer, o evangelho de Maria, também seria pregada a história de alguém que decidiu juntar a sua história com a história de Jesus. Isso é muito profundo, porque isso nos ensina que quando nós reconhecemos Jesus e o adoramos como somente Ele é digno, a nossa história e a história dele se tornam uma só, amém? Glória a Deus por isso. Mas existia uma outra personagem que de certa forma eu poderia dizer que é até demonizada pela igreja, que era a irmã mais velha dessa moça, a moça conhecida como Marta, né? Lá em Lucas no capítulo 10, a partir do verso 38, Marta é a moça que está ocupada com muitos afazeres, e Jesus naquele momento repreende Marta, porque ela se ofende com o fato de Maria estar sentada aos pés de Jesus, enquanto ela trabalha demais, né? Vamos ler ali, Marta porém estava ocupada com muito serviço, e aproximando-se dele perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Diz-lhe que me ajude, né? E aí Jesus responde, né? Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas, todavia apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte e essa não lhe será tirada. Nesse episódio,
Não adianta a gente tentar passar um pano, como nós dizemos aqui para Marta. Essa expressão é comum para o argentino, passar um pano? É comum. Não adianta a gente tentar aqui colocá-la numa outra posição em que parece que ela está fazendo algo certo, porque nesse momento Marta não estava fazendo algo certo. Marta estava deixando de aproveitar um momento no qual Jesus queria falar, no qual Jesus estava se manifestando e no qual Jesus deveria ser adorado. Tudo deveria parar porque a glória dele estava manifesta ali. Mas isso não é uma regra dentro do evangelho, isso não é uma regra na palavra, não é uma teoria que condene o serviço, porque muitos de nós, e irmãos, eu não sei se, talvez os crentes mais antigos aqui, né? Talvez os cristianos mais experientes aqui, tenham vivido essa fase em que nós migramos de uma vida de ativismo religioso para uma vida de inatividade religiosa. Quantos entendem o que eu estou falando? Muitos viram um determinado momento em que a igreja trabalhava demais, e de repente a gente começou a condenar isso, e tudo que era atividade religiosa, começou a receber o rótulo de ativismo religioso, ou seja, quem vai muito para a igreja, quem tem muitos compromissos religiosos, eclesiásticos, quem faz um culto na casa, lidera alguma coisa, trabalha, ele é um ativista religioso. Então as pessoas começaram a ir para o lado de Maria, né? A gente tem essa péssima cultura de polarização em todas as coisas, então a gente criou a religião da Marta e a religião da Maria. Tem a galera que só adora agora, só chapa, não, eu não quero saber de atividade, Jesus é eu e meu quarto, eu sou a minha própria igreja, eu estou com a palavra aqui, eu tenho a minha comunhão, a instituição é um problema. Quantos já pegaram essa fase aí? E aí a gente criou os partidos aqui, né? Então tem o partido da galera que diz que é só adorar, é só chapar, essa é a melhor parte, ninguém arranca isso de mim. E a gente tem a outra galera que está ali perturbada também, assim como Marta nesse momento, pensando, puxa, mas tem tanta coisa para fazer. E a gente escolhe um lado. Nesse texto a gente escolheria o lado de Maria. Por quê? Porque Jesus disse que Maria que estava certa nesse momento. Mas se nós vamos para a palavra de fato, nós percebemos que desde o Antigo Testamento, adorar dava trabalho. Diga comigo, adorar, diga com convicção, adorar dá trabalho. Aliás, as palavras que são usadas para descrever adoração na palavra de Deus, não são palavras que apenas têm uma ligação com a ideia de reverência ou de contemplação. Por exemplo, no Antigo Testamento nós temos palavras como abad, shachá, que significam servir, trabalhar. E o shachá, né, que é assim mais ou menos que fala, eu não sou muito bom de hebraico, tem a ver com curvar-se e prostrar-se. São palavras que, misturadas, nos dão a entender em que nós tanto temos uma postura de prostrarmos-nos perante a Deus e reconhecermos a sua grandeza, como nós temos mãos que estão ocupadas fazendo alguma coisa. Quando nós migramos então para o Novo Testamento, a palavra grego, proskuneu, que tem a ver com também estar prostrado, mas agora alguns estudiosos vão entender que esse tipo de prostração é quase aquela reverência que um cachorrinho faz quando o dono chega, que ele chega tão perto a ponto de ficar lambendo a mão, sabe, essa coisa, essa proximidade na prostração e na devoção. Mas também tem outras palavras que são usadas, como latreu, que tem a ver com prestar serviço, sebomai, que tem a ver também com isso, com reverenciar e ficar admirado. Então, dentro da palavra de Deus, em todas as escrituras, quando nós vemos que está escrito ali que alguém foi e adorou, ou quando Deus diz, vão me adorar, todas as vezes que essa palavra é colocada na Bíblia, ela não tem usado a mesma raiz etimológica, ela não está presa a apenas um conceito de prostração e de contemplação. Por que eu digo que adorar dá trabalho? Porque a adoração veterotestamentária incluía muitos rituais, muitas cerimônias religiosas, desde uma forma que se lavava uma mão, se trocava uma roupa, se pegavam animais, ou se caminhava para lugares específicos que incluíam dias e dias de viagem, viagens perigosas, viagens com comitivas muitas vezes, dias que precisavam ser guardados. Ou seja, adorar dava trabalho, porque nós precisávamos, como humanidade, eu digo assim porque eu não estava lá, mas nós precisávamos fazer conforme estava escrito, e isso era trabalhoso. Quantos estão me entendendo até aqui?
Então nós não temos aqui um conceito de adoração apenas restrito àquilo que nós mesmos pregamos na semana passada, que Jesus estava procurando pessoas então que reconhecessem quem Ele é, e isso é a melhor parte, mas a partir do momento que nós reconhecemos quem Jesus é, isso nos mobiliza para fazermos aquilo que Ele espera que nós façamos. Queria que você abrisse comigo lá em Mateus, no capítulo 17. Estou com a minha gargantinha aqui no limite. Ontem eu tive o prazer de ministrar na comunidade ali na Zona Leste, na São Mateus. Fiquei lá até meia-noite conversando e foi bom demais, mas a voz agora aqui está gritando. Olha lá, Mateus 17, versículo 1 diz: 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago, e os levou, em particular, a um alto monte. Ali ele foi transfigurado diante deles. Sua face brilhou como o sol, e as suas roupas se tornaram brancas como a luz. Naquele mesmo momento apareceram diante deles Moisés e Elias conversando com Jesus. Não, o negócio aqui é fora do normal, porque nós temos depois João tendo uma visão em Pátimos acerca desse Jesus glorificado. Nós temos Isaías 800 anos atrás tendo uma visão parecida com essa glória de Deus, esse Jesus aqui super saiyajin, né, com cabelo brilhando, com os olhos pegando fogo, o pé parecendo latão reluzente, uma visão maluca. Se não bastasse a maluquice da visão, ainda aparece Moisés e Elias, né, 2 caras que já tinham ido embora já, né, não necessariamente morrido no caso de Elias, mas eles aparecem. Então a gente percebe que a postura que Pedro tem logo em seguida é uma postura aceitável e comum, é a postura que a maioria de nós provavelmente teríamos, né? Pedro diz assim no verso 4: Senhor, é muito bom estarmos aqui. Se quiseres eu farei 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Enquanto ele ainda estava falando, uma nuvem resplandecente os envolveu, e dela saiu uma voz que dizia: esse é o meu filho amado, de quem me agrado, ouçam. Meu Deus, a coisa ficou ainda mais megalomaníaca, né? Pedro pensou em falar um pouco, vem uma nuvem resplandecente, como eles descrevem, ou seja, brilhava demais. Imagina uma nuvem de lâmpada fluorescente envolvendo tudo aquilo, e agora ainda tem, além do show pirotécnico todo, agora ainda tem um som bombando ali, um subão grave batendo e uma voz falando, né? Esse é o meu filho amado, ouçam. Eu imagino que a galera naquele momento fala: é aqui que a gente quer ficar. A expressão de Pedro é exatamente a expressão de alguém quando vê a glória de Jesus. É bom nós estarmos aqui. É o que Maria tinha experimentado. Ela falou: Jesus está na minha casa falando comigo. Você acha que eu vou ficar pensando em panela que está na pia? Você acha que eu vou ficar pensando no boleto que eu não paguei? Jesus está falando agora, eu quero ouvir a voz de Jesus. É a expressão que Pedro experimenta, que ele fala: Jesus, é bom a gente estar aqui. Cantou lá: bom é estarmos aqui louvando a Deus. É isso aqui, quero isso para a minha vida inteira. Mas é muito interessante que a voz de Deus que se manifesta diz: olha, vocês estão adorando a Jesus, e realmente Ele é meu filho, eu tenho prazer nele. Se você acredita que é muito bom estar aqui, então ouça agora o que Ele tem para dizer para você. E é muito interessante que, mesmo na primeira postura de Pedro pensa que é muito bom estar aqui, ele faz essa afirmação, mas imediatamente, enquanto ele reconhece a glória de Deus, ele já pensa que ele precisa fazer alguma coisa em relação àquilo. Ele diz: bom é estarmos aqui, deixa eu pegar aqui um negócio e fazer uma tenda. Pedro fala: é muito bom ver Jesus aqui, deixa eu entender como é que eu posso participar desse processo. É muito bom saber que Jesus está manifesto aqui, deixa eu pegar meu martelo aqui, deixa eu pegar umas estacas, deixa eu pegar a corda, deixa eu esticar um pano, eu preciso fazer alguma coisa porque Jesus está aqui. É interessante que Pedro, no mesmo tempo em que ele fica inebriado ali, maravilhado com a glória de Jesus, ele também pensa: eu preciso fazer alguma coisa em relação a isso, eu preciso me mover em relação a isso. A voz de Deus se manifesta e diz: Pedro, agora é hora de você ouvir. Agora é hora de você ouvir. Mas vai chegar a hora em que você, ouvindo Jesus, você vai entender o que você precisa fazer. Se nós continuamos lendo esse texto, nós percebemos que, ouvindo isso,
Os discípulos se prostraram com o rosto em terra e ficaram aterrorizados. Eles caíram prostrados aqui, realmente depois da voz de Deus não tem mais o que fazer, né, irmão? A gente se joga no chão. E aí Jesus então os levantou, ou disse: levantem-se, não tenham medo. Eu gosto muito desse versículo. E erguendo eles os olhos, não viram mais ninguém a não ser Jesus. Como eu gosto desse versículo. A gente sempre espera isso, né? Imagina aquela mulher também, quando Jesus está escrevendo na areia, e num determinado momento, quando ele levanta e olha, não tem mais ninguém, só ele e Jesus. Que você experimente isso na sua vida muitas vezes. E quando você levantar os seus olhos, os seus acusadores tenham saído, as vozes contrárias a você tenham cessado, e você não veja mais ninguém além de Jesus na sua vida. Mas olha só, Deus acabara de dizer para os discípulos o quê? Esse é o meu filho amado, ouçam-no. Ouçam o que ele tem para ensinar para vocês. Verso 9 vai dizer: enquanto desciam do monte, Jesus lhes ordenou: não contem a ninguém o que vocês viram, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dos mortos. Bom, eles desceram. Pula lá um pouquinho para o verso 14. O verso 14 vai dizer assim: quando chegaram onde estava a multidão, um homem aproximou-se de Jesus, ajoelhou-se, isso aqui é o proscuneu, diante dele e disse: Senhor, tem misericórdia do meu filho. Ele tem ataques e está sofrendo muito. Muitas vezes cai no fogo ou na água. Eu o trouxe aos teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Respondeu Jesus: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam-me o menino. Jesus repreendeu o demônio. Esse saiu do menino, que daquele momento em diante ficou curado. Então os discípulos aproximaram-se de Jesus em particular e perguntaram: por que não conseguimos expulsá-lo? Ele respondeu: porque a fé que vocês têm é pequena. Eu asseguro que, se vocês tiverem uma fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a esse monte: vá daqui para lá, ele irá, e nada será impossível para vocês. Só até aqui. Eu quero que vocês entendam o contexto. Depois de experimentarem a glória imarcessível, maravilhosa glória de Deus, os discípulos precisam sair daquele lugar onde eles gostariam de ficar. Pedro, Tiago e João estavam diante do monte onde a glória de Jesus era manifesta, mas aquilo não dura muito tempo. Aquilo dura por minutos ali, por instantes, nós não sabemos quanto tempo, mas logo aquilo é recolhido e Deus fala: olha, vocês adoram o meu filho, então ouçam o meu filho e façam o que precisa ser feito, façam o que precisa ser feito, façam aquilo que ele disser para vocês. E tão logo eles saem desse ambiente de contemplação, desse ambiente de glória maravilhosa, eles descem o monte, eles encaram o mundo real. Eles vão lidar com pessoas endemoniadas, eles vão lidar com pessoas enfermas, eles vão lidar com pessoas desesperadas, com pessoas exigentes, que esperam que a igreja lhes dê respostas, com pessoas que precisam mudar a história daqueles que não sobem o monte, daqueles que não contemplam, daqueles que não sabem de fato quem é esse Jesus glorificado, quem é esse Jesus adorado por nós. A mesma coisa acontece lá em Ezequiel, no capítulo 47. O profeta tem uma visão, e o anjo leva ele então em espírito ali. Ele vê águas que começam primeiro nos tornozelos, nos joelhos, nos lombos, nos ombros, depois águas que só podem ser atravessadas a nado. Mas quando ele chega ali pelo versículo 6, quando ele já está naquelas águas profundas, a palavra de Deus diz que o anjo então leva ele de volta para a margem. E é na margem que ele vê que aquelas águas que se aprofundam geram vida na margem. Aquelas águas que se tornam profundas demais, que nós precisamos passar a nado. E essas águas estão falando de níveis de intimidade, de dimensões, de comunhão e de reconhecimento da glória de Deus. Essas águas nas quais nós nos aprofundamos, chega um determinado momento em que nós já nem conseguimos mais ficar de pé dentro dessas águas. Mas depois de um certo tempo nós somos devolvidos para a margem. Nós vamos para os lugares onde pessoas que não conseguem entrar nessas águas estão, esperando que aqueles que viveram na dimensão dessa glória façam algo por eles. E quando nós olhamos o que de fato Jesus espera de nós, meus amigos, o que Ele está nos ensinando, o que Ele quer ensinar para você e para mim nessa manhã, é que a adoração é servir pessoas que não conhecem a Jesus com aquilo que nós já conhecemos dEle.
que quando nós falamos sobre adoração extrema, nós não estamos falando apenas de reconhecimento e de prostração, mas nós estamos falando do que aquilo que nós vivemos ao reconhecer Jesus pode produzir na vida daqueles que não podem vê-lo e reconhecê-lo senão através de nós. Quando Jesus desce do monte, não é à toa que o primeiro episódio que ele encontra com aqueles discípulos são pessoas carentes, são pessoas desesperançosas, são pessoas endemoniadas, enfermas, exigentes, dizendo: faça alguma coisa por mim. Seus discípulos não têm feito nada por mim, Jesus. Será que você pode fazer algo por mim? E Jesus olha para os seus discípulos e fala: vocês não fazem isso porque vocês não têm fé. Vocês não fazem isso porque vocês não enxergam que são vocês os responsáveis por dar respostas para essas pessoas, que são vocês os responsáveis por se envolverem com aquilo que a minha glória produz em vocês. Jesus diz para Pedro, para Tiago, para João, de certa forma: desçam do monte. Não vai ter tenda no monte enquanto nós estivermos aqui. É muito bom contemplar a minha glória, mas é melhor ainda multiplicar a minha glória para baixo do monte. É muito bom estar na minha presença e ouvir a minha voz, mas isso tem um propósito dentro da sua vida, é para que você desça do monte e manifeste essa glória para aqueles que não podem subi-lo. Quantos estão me ouvindo? Quantos estão entendendo o que Jesus está falando? Nós muitas vezes pensamos que adorar a Deus é quando você e eu saímos das nossas casas nessa manhã e chegamos aqui. Nós dizemos: vou adorar ao Senhor, e glória a Deus, nós viemos adorá-lo de fato. Nós viemos prestar a Ele a nossa adoração comunitária, a adoração que nós prestamos em conjunto, nesse lugar aqui que é a congregação dos justos, a Assembleia dos Santos, aleluia, glória a Deus por isso. Mas essa é a adoração que nós prestamos no monte, irmãos. Esse é o lugar que você vem aqui, senta, que você vem aqui e horas levanta sua mão, aplaude ao Senhor, canta para Ele. Mas existe adoração além das nossas fronteiras eclesiásticas. Existe uma adoração que se presta além das paredes da nossa igreja e além das paredes do nosso quarto. Existe uma adoração que envolve as nossas mãos. Existe uma adoração que envolve o nosso serviço. E se nós temos uma adoração extrema, nós temos também um serviço extremo. E se nós temos um reconhecimento da glória de Deus em níveis extremos, isso mobiliza a gente também para servi-lo de maneira extrema, em todos os aspectos da nossa vida. Nós não fomos chamados para ficarmos apenas nas águas profundas, meus irmãos. A gente foi chamado para entrar, dar um mergulho lá, ser banhado na glória, ouvir os anjos falando com a gente, experimentar tudo que Deus está fazendo, mas depois voltar para o raso mais uma vez, e lembrar que tem gente lá, que se eu não sair desse lugar de profundidade, e sujar meu pé na areia, nunca vai conhecer a glória de Deus. Nós somos chamados para subir ao monte com Jesus, e ver a glória dele manifesta, e pensarmos: nossa, como é bom estarmos aqui. Mas Jesus levanta a gente quando a gente está no chão adorando, fala: levanta e vamos descer que a gente tem trabalho para fazer. Amém? E isso também é adoração, meus irmãos. Sabe, eu percebo que quanto mais nós adoramos, mais nós nos arrependemos daquilo que nós não fazemos. Quanto mais nós reconhecemos a grandeza de Deus, mais nós queremos estar dispostos a envolver o nosso coração com aquilo que Ele está fazendo. No Salmo 51, se você puder abrir comigo, o Salmo 51 é um salmo de arrependimento. É um salmo em que Davi percebe o quanto ele ficou longe de Deus, o quanto ele foi enganado pela posição que ele ocupava, se distraiu, caiu, pecou, se afastou. Então ele reconhece o quanto ele precisa se voltar para Deus. Ele diz no verso 1: tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Ele continua aqui falando, irmão, sobre o pecado, sobre esse arrependimento, até que ele chega então no verso 10, e ele diz assim: cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Algumas versões vão dizer um espírito voluntário, um coração disposto, e um espírito que não se abala, um coração purificado de toda a culpa, mas um espírito que tem alegria, como ele diz no próximo verso 12, ele diz assim: devolve-me
a alegria da tua salvação e sustenta-me, perdão, é aqui que ele diz isso, com o espírito pronto a obedecer. A nova tradução na linguagem de hoje diz: e conserve em mim o desejo de ser obediente. A Almeida Revista Atualizada diz: e sustenta-me com um espírito voluntário. Olha só o que Davi está dizendo automaticamente que alguém que se arrepende, alguém que se volta para Deus com o coração puro, tem automaticamente dentro de si a vontade de obedecer, a vontade de fazer, a voluntariedade no serviço. Davi está dizendo que quando eu me arrependo de ter me afastado de Deus e achado só que eu tenho que receber, que eu estou numa posição de conforto e de descanso, mas quando eu me volto para Deus, um espírito voluntário é gerado dentro de mim, um espírito com desejo de obedecer. Por isso que quando Deus fala no monte com os discípulos, ele diz: esse é meu filho amado, ouçam-no, obedeçam aquilo que ele está falando com vocês, funcionem debaixo da direção que ele vai dar para vocês. Sabe, eu percebo que ao mesmo tempo que nós alegamos que estamos adorando a Deus por contemplarmos, por cantarmos, por passarmos tempo no nosso quarto, orando e buscando, e glória a Deus, irmãos, isso é metade do negócio. Por um outro lado, nós entramos numa maré de: eu acho que eu não preciso me envolver, eu preciso ir para a igreja e eu posso então simplesmente contemplar a Deus. Eu estou lendo a minha Bíblia em casa, eu tenho até dizimado e ofertado, eu vou para a igreja e eu canto, mas eu não quero fazer nada, eu não quero envolvimento com o trabalho, eu não quero colocar as minhas mãos num departamento, eu não quero abrir a minha casa para um clã, eu não quero ajudar a cuidar das crianças, eu não quero ficar no staff, eu não quero ajudar a parar um carro. O que nós estamos dizendo para Deus é que nós queremos ficar apenas ouvindo. E Jesus está dizendo para você: levante-se e desce do monte. Jesus está dizendo para você: a água profunda é muito boa, mas tem gente na margem precisando de você. Se você realmente reconhece a minha glória, você precisa ser sustentado com um espírito pronto para obedecer, um espírito voluntário, um espírito que entende que adoração é trabalho, um espírito que entende que adoração é serviço. Sabe, isso tem colocado dentro de nós uma geração que espera todas as coisas prontas na mão, mastigadinha. Nós somos uma geração assim, não apenas dentro da igreja. Nós somos uma geração que quer as coisas facilitadas. Nós somos a geração que passou do videocassete para o CD, para a mídia digital, que passou do fogão a lenha para o fogão a gás, para o micro-ondas, para air fryer. Nós somos uma geração que passou do fax para o e-mail, para o WhatsApp. Nós somos uma geração que trabalharam antes para nos dar facilidade. Então nós acostumamos com as coisas que são respondidas muito rápido e sem muito esforço. Mas a adoração não mudou, a adoração ainda dá trabalho, meus irmãos. A adoração ainda envolve as nossas mãos, ainda envolve o nosso serviço. Quando Jesus chega no templo e o zelo consome Jesus, e Jesus então, depois de receber o verdadeiro louvor das crianças que o saudavam, dizendo hosana nas alturas, ele entra no templo e ele então começa, cara, eu queria ver essa cena, eu queria estar lá. Ele começa a virar a mesa, ele começa a dar bicuda, pega chicote, começa a bater. Muita gente ia falar: nossa, Deus não é paz e amor? Deus não pode ser tão violento assim. Eu achei o máximo, eu queria estar lá. No telão do céu eu vou pedir para ver esse filme. E sabe por que Jesus faz aquilo, meus irmãos? Sabe o que estava acontecendo ali? Pessoas estavam facilitando a adoração. O comércio dentro do templo é o seguinte: você precisava tirar da sua casa um animal do seu rebanho e levar. Só que isso dava trabalho. O cara mora a 40 quilômetros de Jerusalém. O cara mora lá na terra do Obed-Edom ali. O cara tem que andar ali quilômetros para chegar até o lugar onde deveria se adorar. E você andar quilômetros, só você ali montadinho no camelo é uma coisa. Agora você andar quilômetros levando grão de plantação, leva trigo, leva não sei o que, leva fruta, leva bicho, leva gente, dá trabalho. Então os caras criaram um mecanismo, falou: não, meu, você traz as suas moedas de prata aqui, chega aqui no templo eu te vendo uma pombinha, chega aqui eu te vendo uma cabrinha, bonitinha, melhor que essa que você tem lá. Quando Jesus chega, falou: vocês transformaram isso aqui num covil de ladrão.
Vocês estão bagunçando, tem gente ganhando dinheiro com o negócio aqui, tem gente, sempre é assim, irmãos, inclusive no reino de Deus. Todo lugar que você fica com dó de alguém que caiu num golpe, não tem só um charlatão, tem um ganancioso. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? É fácil falar que tinha os caras vendendo no templo. Por que tinha cara vendendo no templo? Porque tinha os bonitão comprando. Se tem cara enganando gente no templo com charlatanismo, é porque tem gente querendo facilitar a adoração. Se tem pastor ladrão, é porque tem membro ganancioso que está pensando, se eu der tudo que nesse cara falou, minha vida vai ficar fácil, eu vou ter 100 vezes mais. Todo lugar que tem um golpista tem um ganancioso. Por isso que Jesus vem e chuta as mesas e diz, vocês estão transformando a minha casa num covil de ladrão, porque se tem um charlatão, se tem um cambista aqui, tem alguém que está querendo pegar o caminho mais fácil. E Jesus falou, não, aqui não. O zelo da casa me consome, a arca se carrega nos ombros, adorar a Deus dá trabalho, nos envolve naquilo. A verdadeira adoração, ela não é envolvida apenas com contemplação, mas com suor, sangue e lágrimas. Sabe, quando eu entendi isso, a minha vida transformou, irmãos. Quando eu entendi que que Deus estava falando através do profeta Jeremias sobre a espada de Nabucodonosor, e ele diz ali, maldito é aquele que faz a minha obra relaxadamente, maldito é aquele que impede a minha espada de derramar sangue. Jesus estava falando aqueles que ficarem de fora apenas contemplando o que está acontecendo, não participam do reino. Crente é quem desembainha a espada e quem derrama sangue, entende o que eu quero dizer? É quem faz a coisa acontecer, não é quem bate palma para quem está fazendo, meu irmão. É muito bom vir aqui e bater palma, mas Deus não te chamou só para bater palma, Deus te chamou para fazer acontecer. Deus te chamou para fazer parte, para participar com a sua adoração. E quando nós entendemos isso, nós voltamos para a margem, porque nós entendemos o que nós vivemos, outras pessoas precisam viver. Tinham 3 que conseguiram subir com Jesus e ver a glória dele, mas tinha uma multidão lá embaixo que precisava ver a glória de Jesus através da igreja, e isso continua acontecendo. Isso continua acontecendo. Tem gente que vai ver a glória de Jesus, chegando com as suas exigências, com as suas reclamações, dizendo, minha vida não muda, minha vida é uma porcaria, minha vida financeira está arrebentada, meu casamento está um lixo, parece que ninguém pode fazer alguma coisa. E Jesus está dizendo, você pode fazer alguma coisa. Você já viu a minha glória, você já olhou nos meus olhos, e você sabe que se você crê em mim, você vai fazer obras maiores do que aquelas que você me viu fazendo. Você tem um Jesus ativando o seu coração e dizendo para você, me adore com aquilo que você tem, com aquilo que você pode, com aquilo que eu te entreguei de fato, porque você tem a capacidade do Espírito em você, para adorar a Jesus, realizando a sua obra. Qual a diferença aqui então, pastor? É servir com o coração, meu irmão. A equipe de louvor pode subir. Em João 4, Jesus define isso, ele diz, eu procuro pessoas que me adorem em espírito e em verdade. Sabe, se a gente fosse trazer isso para uma analogia humana, era como se o marido declarasse com todo o coração, com a sua voz doce, todo apaixonado, dizendo, nossa minha esposa, como eu te amo, você é a melhor coisa da minha vida. Canta uma canção para ela, faz uma coisa bem bonita, que nada brega, põe um carro de som ali, o cara faz ali aquele charme todo de amor, mas deixa faltar comida em casa, mas trata ela mal, mas não é fiel, tem contatinho, tem uns esqueminha na rua, mas ele chega diante dela e fala, eu te amo com todo o meu coração, você é a mulher mais maravilhosa, meu coração é completamente teu. Ele está adorando, entenda o que eu vou dizer aqui, em espírito, ele está ali com a sua boca declarando ali, de todo o seu coração, com todo o seu sentimento, mas aquilo não é acompanhado de verdade. Entenda que eu estou fazendo uma metáfora para você entender. Jesus nos chamou para adorarmos em espírito, para nós cantarmos, para nós rasgarmos o nosso coração, mas aquilo que nós fazemos a partir dali precisa corroborar o que nós dizemos, em espírito e em verdade. O nosso serviço é vazio se o nosso coração não estiver naquilo, mas o nosso coração não resolve as coisas se as nossas mãos não trabalharem junto com aquilo que nós declaramos. Precisa haver verdade naquilo que nós dizemos. A verdade naquilo que nós cantamos, nós dizemos, eu te entrego tudo, mas você não oferta. Aí Jesus ficou ouvindo, falando, mano, esse cara é louco, né? Ele está cantando aqui,
uma coisa, mas a mão dele está fazendo completamente outra. Ele diz: tu és dono do meu coração, mas está cheio de ídolos ali. Ele adora o dinheiro, ele adora o trabalho, ele adora seu status, ele adora a sua própria imagem, adora tantas outras coisas, idolatra mais a denominação dele do que a palavra de Deus, enfim, tantos ídolos colocados no nosso coração. Aí Jesus ouve aquilo e fala: isso não faz sentido, não é isso que eu estou esperando de você. Se você me adora, você se envolve com aquilo que eu faço. Se você me adora, a sua adoração é extrema e o seu serviço é extremo. Eu sei que Jesus quer mudar os nossos corações e o nosso entendimento nessa manhã. Ele está te chamando, na verdade. A melhor forma de nós sermos gratos, e eu sempre oro assim quando eu estou diante de uma refeição, geralmente eu oro assim. Eu agradeço a Deus primeiro pela oportunidade de ter pessoas ao redor da minha mesa, minha família, meus pais, meus filhos, porque é um privilégio ter uma mesa com a nossa família, pelo pão que está ali. Mas eu sempre digo isso nas minhas orações, eu falo: Deus, que a nossa gratidão, que a nossa adoração diante daquilo que o Senhor tem nos dado, se transforme em generosidade para nós compartilharmos com aqueles que não têm. Porque eu sei que o Senhor não é adorado apenas quando eu te agradeço pelo que eu tenho, mas quando a minha gratidão se manifesta por aqueles que o Senhor quer tocar através da minha vida. Quantos estão me entendendo? Adoração é gratidão no coração por reconhecermos quem Deus é, mas é transformada em generosidade por mostrarmos para o mundo quem Ele é através de nós. A nossa fé não é definida por alguém que diz para aquele que tem fome: vai em paz, Deus te abençoe. Ela é definida por alguém dizendo assim: que Deus te abençoe, está aqui a sua cesta básica. A nossa fé não é definida por alguém que ora por alguém que tem frio. As pessoas têm frio, vamos orar agora para que elas sejam aquecidas. As pessoas não subiram ao monte com a gente, mas elas podem nos encontrar no pé do monte dizendo: olha aqui, a sua fé te salvou. Seja coberto aqui por essa mantinha de algodão, recebe um pé de meia nova. Deixa eu orar por você e dizer que Jesus, mais do que aquecer seu corpo, vai aquecer o seu coração. Aí as pessoas vão ver Jesus através de nós. Quando você sai daqui dizendo que ama Jesus, mas você chega na sua casa e você demonstra o tanto que você ama Jesus, amando a sua esposa, tratando bem seus filhos. Tratar bem às vezes é dar uns piaba na orelha, viu também? Tá? Tratar bem é ensinar para eles o caminho correto. Fica pensando que tratar bem é passar um pano. Não, tratar bem é repreender e disciplinar. Quem ama, disciplina. Tem pai que acha que ama o filho e não corrige. Você odeia seu filho quando você não corrige. É o que a Bíblia diz. O que a Xuxa diz e os movimentos dizem não me importa. A Bíblia diz que quem ama, corrige. Não afasta a vara. Você diz que ama, você ama Jesus, mas deixa os seus filhos entregues a si mesmos. Você ama Jesus, mas gasta mais tempo com a internet do que olhando nos olhos dos seus filhos, da sua esposa. Jesus está dizendo: desce do monte aí, criatura. Aqui embaixo tem coisa para ser feita. Está te dando uma oportunidade enorme de adorá-lo de verdade nessa manhã e reconhecer e dizer: Jesus, eu vou entregar toda a minha vida diante do Senhor, eu vou cantar ao Senhor, eu vou adorar o Senhor. Mas quando eu sair desse ambiente gostoso de adoração da sua presença, quem estiver ali fora vai reconhecer que eu vi o Cristo glorificado, porque as minhas mãos trabalham para a glória dele. Se coloque em pé, fala com Jesus, fale com Ele, consagre o seu coração a Ele nessa manhã.